Primeira história. Zanqueta, o Dorival pediu 3 milhões, segundo o Sombra falou. O Rafinha tem chance de treinar o São Paulo, como está no post do Sombra lá? O Zubelmonte confirmou o Zubeldia por quê? Então vamos às apurações minhas nesse sentido. E antes que eu esqueça, porque a gente vai falando sobre o vídeo e ficar longo, o São Paulo ontem meteu 5-0 na estreia em Dallas com o time sub-19, São Paulo que defende o título lá, e estreou bem no sub-15 e no sub-17 também no Campeonato Paulista. Nas categorias de base em Cotia, que ao contrário do que muita gente achava, Cotia não estava destruído e Cotia, graças a Deus, vem muito bem. Primeira coisa, a declaração do Belmonte, até onde me informaram, até onde eu apurei, ela está totalmente ligada ao fato do Dorival Júnior não querer iniciar nenhum trabalho antes da Páscoa. Você fala assim, porra, mas o Dorival Júnior, ele não quer iniciar nenhum trabalho antes da Páscoa. Ele está aberto a ouvir coisas depois da Páscoa, foi o que eu ouvi. Então ele pediu mais tempo, e este tempo que ele pediu foi também o que motivou o Belmonte a falar aquilo. Mas, Anquieta, e o lance dos 3 milhões que o Dorival pediu? Eu respeito o Sombra, já falei muitas vezes aqui, até em programa meu, o Sombra, ele sempre, ao longo dos anos, e ele está nesse programa dele há muitos anos, não sei exatamente quantos, desde que a gente é blog no início, que a gente era pequeno, que poucas pessoas comentavam, hoje a gente tem milhões e milhões de acessos todos os meses, a gente já tem aí quase indo para 2 bilhões de page views já no nosso site. Nosso site já ao longo dos anos teve muito acesso. A gente está numa caminhada muito longa. E o Sombra sempre foi um cara. Ele, dentro do programa dele, sempre deram crédito, sempre falaram no blog do São Paulo, sempre mencionaram as matérias que a gente faz. Então, é um cara que eu respeito, apesar de discordar muito das opiniões dele com relação a muitos assuntos. O que eu acho absolutamente normal. A discordância faz parte. A gente ter opiniões divergentes, diferentes, faz totalmente parte. O diálogo é bom quando a gente discute com argumentos construtivos e trocas de ideia boa. O Sombra falou isso e eu respeitando o Sombra e a informação dele, que não está de toda errada na questão de tudo que ele passou e que ele ouviu, mas a apuração que eu tenho é diferente. A apuração que eu tenho não tem nada a ver com o Dorival ter pedido 3 milhões. A apuração que eu tenho é o Dorival aceitaria voltar a trabalhar no São Paulo com o mesmo salário, porém com uma bonificação diferente. Ele quer marcos de pagamento diferentes, uma vez que o São Paulo tem um time menos competitivo e pode investir menos do que antes. Isso pode influenciar na remuneração dele? Sim. Isso não quer dizer que ele queira um fixo de 3 milhões por mês, ele e staff. É diferente a história. Mas ainda assim seria maior o valor do que ele recebia na época? Em termos de conquista de resultados, sim. Se ele conseguir resultados, ele vai ganhar mais do que ele ganhava antes. Por quê? Por conta disso, porque o São Paulo hoje não apresenta o mesmo grau de desenvolvimento dentro de campo e competitivo e de plantel, inclusive de recursos a contratações novas, que ele possa administrar. Com base nisso, ele obviamente ele quer uma contrapartida própria para lidar com essa situação muito mais complexa do que ele tinha antes. Sobre o Dorival, a informação que eu tenho é que o Dorival ele não quer trabalhar essa semana, ele não queria nem ouvir, e ele estaria disposto a começar a ouvir clubes a partir da semana que vem, que é quando acaba-se Páscoa, é o que ele pediu. Isso foi o que eu ouvi, tá certo ou tá errado? É informação minha. Falei para vocês, por exemplo, sobre a questão das nuances de detalhes, bastidores, é uma coisa que eu venho trazendo para vocês sempre. O bastidor hoje é que o cenário interno está ruim, os jogadores estão extremamente preocupados, eles estão enxergando que a coisa não está fluindo, e isso tudo conduz para que assim, a gente tenha, no final das contas, aquele cenário de não dar mais. As coisas precisam mudar, as coisas precisam alterar. E isso vai entrando na cabeça dos jogadores. A sombra do Dorival assusta. Aí o pessoal fala assim, porra, mas o Grêmio deve demitir o técnico deles e pode ser que negocie com o Dorival, porque o Dorival também está lá. E o Dorival pode, então, aceitar trabalhar no Grêmio ou aceitar trabalhar no Santos, como muita gente especulou. O São Paulo pode ficar, eu vi gente falando assim, o São Paulo pode ficar sem Zubeldia e sem Dorival. E aí fudeu, e aí como é que vai fazer? Pessoal, tem outros técnicos disponíveis? Quem, Zanqueta? Cara, tem o próprio Crespo, você tem, no final das contas, mas eu preciso trabalhar com um técnico que não aceita não contratar jogadores, que aceita trabalhar com um jogador que tem dentro do clube, que aceita fazer uma reviravolta, mesmo que seja no curto prazo. Pessoal, até eu odeio.
antes que fale para mim, eu odeio, detesto, mas aí nesse cenário até o Diniz tem. Então, assim, falar que não tem alternativa nenhuma, às vezes você puxar um treinador com fome em baixa, é melhor até do que você tentar buscar técnicos que já estão acomodados, já estão numa boa, já estão numa posição maior. Muitas vezes você tem que ver até isso. E eu estou falando com o Carlos Diniz, longe de mim, acabei de falar, eu detesto, não gosto. Mas falar que não tem opção, opção tem. A questão é como vai ser feita a condução. Ah, mas e que, eu vi assim, que técnico que aceitaria vir sobre esse cenário e sobre essa ótica do São Paulo? Vários, vários, inclusive o próprio Diniz. Vários. Então não adianta falar não tem. Que tem, tem. Tem técnico que pode trabalhar no São Paulo para fazer o São Paulo não cair de divisão esse ano. Se essa é a realidade que a gente vai ter. Você quer botar? Tem vários. Te dou uma lista de exemplos de técnicos que vão lutar para o São Paulo jogar um futebol horrível, que o São Paulo não vai conseguir almejar nada grande, mas não vai fazer um futebol para não cair.